Você já passou por algum lugar que te lembrou algum momento da sua infância, alguma conversa entre você e seu pai, entre você e sua mãe, entre você e sua avó? Você já comeu alguma coisa que ao comer você lembrou de uma situação que você viveu, de um momento forte na tua vida, numa emoção que você vivenciou? Você já passou por alguma situação em que aquela situação ela trouxe à sua memória uma série de situações, provocou talvez até emoções, talvez emoções ruins, tristes, deprimentes, ou talvez até emoções positivas, empolgantes, restauradoras. A mente humana e o coração humano, Deus fez de uma maneira em que o ambiente e as circunstâncias podem interferir diretamente na nossa resposta à vida. Pode interferir diretamente na forma como nós vamos encarar um momento da vida. E eu vou dar um exemplo prático na Bíblia Sagrada. Quando a gente lê em Mateus capítulo 26, no versículo 74, diz assim: Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Houve um momento em que Jesus fez um teste com os seus apóstolos. Ele falou: olha, vocês não são confiáveis. Conforme a circunstância, vocês podem querer me abandonar. E Pedro foi muito taxativo, dizendo: olha, esses daí eu não confio também não, Senhor. Esses daí, eu vou ser sincero, eu não sei se eles são capazes de enfrentar qualquer coisa pelo Senhor não. Mas eu estou com o Senhor porque der e vier. O que der e vier, nós estamos juntos, Senhor. Eu enfrento qualquer coisa. E aí, no momento do Getsêmani, no momento em que Jesus está orando no jardim do Getsêmani, e os soldados foram prendê-lo para que ele fosse morto, naquele momento, Pedro realmente fez valer o que ele havia dito. Ele puxa uma espada, mesmo sendo um grupo de soldados fortemente armados, soldados romanos, Pedro puxa a espada e parte para cima. Por Jesus ele mata e morre. Só que quando ele dá uma espadada na cabeça de um soldado chamado Malco, Malco tira a cabeça, a espada bate na orelha, arranca a orelha de Malco fora, e Jesus pega a orelha do Malco e cola de novo no lugar. Aquilo deixou Pedro desconfigurado. Como é que o meu Senhor se permite ser preso por esses soldados repugnantes? Que absurdo! Eu fui para cima, eu quis brigar, e aí arranca a orelha de um soldado, Jesus vai lá e cola a orelha e cura o camarada. Pedro fica muito fragilizado emocionalmente. Houve uma decepção na sua vida. Foi um momento que ele não esperava, ele não tinha administrado ainda dentro dele aquele momento. E aí, ele está lá vendo Jesus sendo julgado e de repente alguém o reconhece e pergunta se ele é discípulo de Jesus. E no meio da confusão que ele está vivendo, ele fala: eu não. E ele faz isso 3 vezes. E aí o galo cantou.
E quando o galo cantou, ele lembrou de tudo que Jesus havia dito. No dia que ele falou que não abandonaria Jesus por nada, Jesus disse: olha, você vai me abandonar sim. E antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imagina o cara que está dizendo que não nega Jesus por nada. Jesus fala: você vai me negar 3 vezes. E quando o galo cantou, ele lembrou de tudo que Jesus havia dito. Veio à sua memória tudo que Jesus tinha explicado, tinha profetizado sobre ele. E ele chorou amargamente, porque ele sabia que tinha falhado com o seu Salvador. Na nossa vida, a gente precisa saber quais são os galos que estão cantando. Deixa eu explicar melhor. Algumas coisas estão acontecendo e a gente não para pensar que aquilo que está acontecendo é para trazer à nossa memória uma reflexão sobre o que a gente já tinha aprendido no passado. É para a gente entender melhor como reagir nesse momento. É para a gente baixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, e para a gente exercitar a nossa humildade. O galo, quando canta, não é para destruir a gente. Essas coisas que acontecem são para que nós reflitamos o que nossos pais nos ensinaram, o que a vida nos ensinou, o que a Bíblia nos ensina, como Deus vê essa situação. São anunciadores às nossas memórias daquelas lembranças que vão nos fortalecer, que vão nos ajudar nesse momento. Mas se Pedro não ouvisse o galo cantar, Pedro simplesmente continuaria negando Jesus tranquilo, achando que está tudo bem. Ninguém ficou sabendo, Jesus não ficou sabendo, ninguém ouviu. E é assim que muita gente vive. Se ninguém está sabendo, está tudo bem. Se ninguém descobriu, está tudo bem. Vive uma vida errada, vive uma vida de circunstâncias diferentes diante das pessoas e quando as pessoas não estão presentes. Uma vida falida, mas não conseguem perceber, não conseguem refletir. E o galo está cantando, coisas estão acontecendo para te trazer à memória o que foi dito, trazer à memória um aprendizado, trazer à memória o que teus pais te ensinaram, trazer à memória uma mensagem que você ouviu, trazer à memória um manhã com Deus, uma reflexão no YouTube que você ouviu, trazer à memória uma canção que você cantou. Será que tem galo cantando? Às vezes, a gente simplesmente bota um fone no ouvido para não ouvir os galos. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma metáfora. A gente se esconde para não ouvir as pessoas que estão nos alertando do caminho errado que estamos trilhando. Pense nisso. O galo está cantando. Qual é o galo que está cantando? Para te lembrar o quê? Que o Espírito Santo te revele. Fique na paz. Amém. Se inscreve no canal, toca no sino, copia o link, manda para os seus amigos. Amanhã estamos juntos.